que ele não consegue fazer com a esposa. Certo? Normalmente ele não sabe trabalhar a mulher, não sabe conversar com a esposa, não sabe falar dos prazeres dele e entrar num consenso. E quando ele fala e a mulher não topa? Aí é complicado. Por isso que eu acho que ele deveria ter tratado desse assunto antes de casar. Antes de casar. Eu Então, acho, na verdade, no então, curso antes de noivo. casar, não, conversar, não é fazer. Conversar, não é fazer. Não. Mas conversar pode. Conversar pode. O que você gosta, o que eu não gosto. Exatamente. O camarada deve dizer antes de casar, olha, eu tenho um sonho, quando eu me casar, fazer sexo assim, 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 assim. E ela vai dizer para ele, eu jamais faria isso. Essa é a resposta que ela não é para ele. Certo? Muito bem. Se conversar, nada combinado sai caro. Muito bem. Quando o casal de namorados quando que um casal de namorados deve perceber que chegou o momento de casar? Quando é que ele percebe? Quando a maioria das dúvidas já forem sanadas. Entendeu? Porque, por exemplo, é muito comum as pessoas começarem a namorar cedo demais. Hoje está tudo... Ninguém acha mais nada precoce. Hoje se aprende sexo na infância, tudo é precoce. Então hoje é comum uma menina de 10, 11 anos estar falando de namorar. Certo? Sem valor nenhum. Um rapaz que normalmente não tem onde cair morto. Mulher é um artigo caro. Manter uma mulher legal, você sabe que não é. Não é fácil. Não é barato. E a mulher, eu já falei, a minha opinião sobre isso é bem pessoal. Eu acho que o cara tinha que pagar para namorar. Era o dote de antigamente, né? Pagar para namorar, sabe por quê? Eu vou explicar. Eu vou explicar para vocês, para a maioria das mulheres que estão aqui. Vai namorar comigo, tem que Por que eu acho que é para namorar o homem tem que pagar? Sabe por quê? Quando vocês saem, é verdade, não é? A mulher se arruma, né? Ela vai no cabeleireiro, ela arranca pelo daqui, pelo daqui. Viu, amor? Estica aqui e vai, pega aquela chapinha. E vai lá, fica 1 hora escolhendo vestido. Ah, não, essa não tá boa, não. E troca. Olha o trabalho que dá. E arranca pelo aqui. Agora, tem umas que estão fazendo negócio de coraçãozinho aqui, outra fazendo. E, ó, jantar virou um inferno. Então, tudo isso custa caro. Não é de graça, né? É feio. Vai no cabeleireiro arrumar unha. Homem não arruma unha. O homem não. O homem ele pega a calça e vai pra casa. Às vezes nem põe cueca. Cai com uma camiseta, um desodorante, faz assim e vai. Homem é muito barato. O homem tem que pagar pra namorar. Ratinho Brasil! Muito bem. Se não tiver condição, que vai no ciclo. Bom, então vamos lá. Vai lá, Amélia. Se o marido, a América está perguntando, se o marido ficar muito tempo sem comparecer, o que ela deve fazer? Falar com ele, lógico. Ô bem, como é que é? Acorda, meu filho. O negócio tá... Na verdade, se eu só tenho, imagina a mulher, só tem o marido não comparece, ela tem que avisá-lo. É ou não é? Ô bem, ou vai ou vai. Mas normalmente isso não é assim que funciona, não. Não é, é o homem que reclama disso, né? Esse caso aí é um atípico. É ou não verdade. Geralmente é a mulher, é o homem que reclama que a mulher. Mas eu acho tudo, Ratinho, a primeira área de um casamento a ser atingida numa crise é a comunicação. Se a comunicação vai mal, o restante tudo vai mal. Muito bem. Entendeu? Tem um amigo meu, pastor, que ele ia pra casa, todo dia a mulher dele reclamava de dor de cabeça. Ah, hoje não, que eu tô dor de cabeça. Ele comprou um monte de aspirina, primeiro ele cacava a aspirina na boca dela e falava, reclama agora. Vamos lá. Camila Evelyn. Casal que vive de aparência, não faz mais sexo, deve procurar outros parceiros? Lógico que não, Não? Não, se já não faz com um, vai fazer com mais. Quer ampliar o problema? Lógico que não. Vai lá. Pastor, Boa noite. Eu quero saber o que você acha como as mulheres usam fantasia sexual. É pecado ou não? Não, é a mesma coisa que ela falou do strip. É lógico que o desejo não pode estar condicionado à fantasia, e sim ao corpo do cônjuge. Mas não tem problema nenhum em você apimentar. Sei lá, uns querem se vestir de zorro, a mulher de estudante, de coelhinho. Sei lá, cada mania com o seu doido. Bem. Boa noite. Boa noite. Eu quero fazer uma pergunta de ambas as partes no casal. Se o marido ou a mulher trai um ou outro, você perdoa, você acha que merece ter perdão, o que traiu? Ou vai fazer o mesmo que o outro fez? Pagar na mesma moeda, né? Bom, eu parto do princípio do perdão. Eu acho que todo o relacionamento que enfrenta isso deve perdoar.
Eu sou a favor do perdão. Muito bem. Pedro da Paz, adultério é pecado mortal se houver arrependimento? Não, ó, mortal não, certo? Mas é um pecado bem complicado, porque você trai, de repente, uma mulher que viveu a vida... Deixa eu contar uma historinha, já que você contou uma historinha. Pode contar a história que você quiser. O marido estava fazendo 50 anos de casado. E então ele resolve ter uma retrospectiva com a esposa. E ele diz para ela: olha, eu me lembro quando eu casei contigo, eu tinha uma situação excelente. Aí casamos e vivemos uma crise, eu perdi tudo e você ali do meu lado. Aí eu me recuperei, fui criar gato. As coisas melhoraram novamente, e aí então eu perdi tudo e você ali do meu lado. Fui plantar, e aí veio os gafanhotos, comeram tudo e você ali do meu lado. Aí eu fiquei doente, o momento mais difícil da minha vida, e você ali do meu lado. E sempre ali comigo, e ela disse: verdadeiramente eu estou sempre contigo. Ele disse: pois é, cheguei à conclusão que você me dá um azar de... Então, o que acontece? Não, é só para... olha só, eu acho que as coisas precisam ser bem vividas. O relacionamento precisa ser sadio, precisa ser algo bem, né? Muito bem. Brincar, por isso que eu gosto de O brincar. casal que briga pode fazer sexo para ficar de bem? Isso é uma coisa muito comum para o homem, né? Porque Ele o homem briga, briga, faz aquela parece que tem a confusão. memória fraca. Aí ele briga e pede perdão e acha que tudo acabou para ela. Né? A mulher, como eu disse, os registros são... Ela tem um fio solto. E o A mulher HD, tem um fio solto. o HD é maior, né? Então ela registra por muito mais tempo a mulher informação. ela fica guardando aquilo. Se ela quiser fazer, não tem problema nenhum em fazer, para fazer as pazes. Difícil ela querer fazer. Muito bem. Vamos pergunta para o auditório. Do auditório, vai. Pastor, boa noite. Ser viciado em sexo é pecado? Ó, que pergunta boa! Olha só. Olha, eu acho que seria muito bom se os dois fossem viciados, certo? Porque se o marido for viciado em sexo, normalmente ele vai ter um sério problema, porque a maioria das mulheres não acompanha o ritmo. Se a mulher for viciada em sexo, o marido vai ter um sério problema, porque o equipamento dele é de montar. Então, o que acontece? Vai ter problema. Então, eu acho que se os dois forem viciados, tá tudo certo. Ó. O apartamento, o dele é de montar. Mais pergunta da auditória. Você está dizendo o seguinte, pastor. Hoje em dia é difícil achar um homem que queira namorar uma menina virgem. Com certeza, né? Infelizmente, hoje, para muita gente, sim. Né? Eu ainda conheço muitos rapazes que prezam isso, que ainda esperam isso da esposa. Sei que parece ser meio ultrapassado, retrógrado, ou alguma coisa desse tipo, falar de virgindade, santidade, castidade em pleno século XXI, mas eu sou a favor e digo para vocês que conservem, porque é um dos bens mais preciosos que você tem. Com certeza o homem sabe valorizar isso. Agora, tem muita falta, as mulheres reclamam sempre que está faltando. Está faltando homem? Por que será que você está faltando homem? Você acha que está faltando homem, pastor? Eu acho que está faltando homem, E Radinho. por que você acha que está faltando homem? Por exemplo, eu acho que não é que está faltando macho, entendeu? Apesar de que as estatísticas dizem que nasce mais mulher do que homem, certo? Mas eu acho que o homem está igual o mico-leão dourado, para ver só em cativeiro. Você vê uns caras com a cueca aparecendo, com as calças lá embaixo, sem camisa, uns cabelos esquisitos, um porte. Depois que criaram essa linha de metrosexual, não sou contra não, mas uns caras esquisitos, entendeu? Então eu sou do tempo que o homem tinha calo na mão, chutava pedra. Na verdade, o homem nem tomava mel, chupava uma abelha na minha época. O cara era macho, na verdade. Hoje, infelizmente, a gente não vê mais isso. Vai lá, mais pergunta. Boa noite, pastor. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. O casal evangélico ir ao motel é pecado? Boa e se pergunta. o pastor da igreja descobrir, coloca em disciplina, sim ou não? Bom, vamos lá. Eu não vou dizer que é pecado. Se você fosse me perguntar se eu recomendaria, eu não recomendaria. Porque a maioria dos relacionamentos mantidos no leito de motel são extraconjugais, homossexuais, e o ambiente espiritual de alguém que é evangélico não procuraria esse tipo de ambiente. Certo? Eu acho que se o marido quer fazer uma graça com a esposa, leva a um hotel. Você pode dizer, mas lá também pode acontecer isso. Mas normalmente não é essa a finalidade, certo? Então eu não recomendo ir a motel.
Muito bem. O que mais? Pastor, agora eu queria que você pegasse a força ali para frente, conversasse um pouco com o meu auditório. Vai lá. Conversa. Vai lá. Conta os caos. Vai lá. Conta os caos. Opa, não empurra não. Bom, é difícil fazer isso assim, né? Mas já que eu estou falando para um público... Tá com a baita audiência. Praticamente... É Ratinho Brasil! Praticamente bem feminino aqui, eu queria falar algo para vocês. Preste atenção. Um texto bíblico diz algo muito importante sobre relacionamento. 2 conselhos são dados quando o assunto é casamento, e é sobre isso que eu venho falar. O primeiro conselho, não se case. E o segundo conselho, não se separe. É assim que funciona, os dois textos usados. Só que ser mulher hoje tem sido algo muito difícil, nesse mundo pós-moderno, onde algumas pessoas em Londres, Paris, Nova York, Milão, colocam umas magrelas na passarela, certo? E dizem que elas são lindas. Não tem traseira, não tem dianteira, não tem nada, certo? Mas dizem que elas são lindas. E hoje eu vejo muitas mulheres, é comprovado que muitas adolescentes mudariam alguma coisa em si, porque não gostam de si mesmo, porque estão distorcendo a visão. Isso tem sido muito doloroso para mim, ver mulheres lindas que mudariam alguma coisa no seu corpo, certo? Então você precisa se resolver. Por isso que muitos casamentos não dão certo, porque mulheres entram nele mal resolvidos. Se você não gostar de você, você tem que se amar, olhar para o espelho e dizer: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Você tem que observar. Isso é muito interessante. Só que muita gente acaba entrando em relacionamento não gostando de si mesmo. Eu vejo muito isso nas minhas palestras. O grande problema que eu vejo, na verdade, são pessoas que têm dificuldade de lidar consigo mesmo. Esse é o grande problema. Quando você se resolve, as coisas ficam mais fáceis. Quando você observa a vida por um ângulo mais animado, mais divertido, sabendo que hoje poderia ser o último dia de sua vida. Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Hoje alguém pode gritar lá 18 e era você. E aí, o que você viveu? O que você provou? Pare para observar essas coisas. Mas não, muitas pessoas optam às vezes para entrar num casamento, num relacionamento, para ser feliz, para aproveitar. Pastor, eu vou me casar para ser feliz. Case! E veja se dá para ser feliz. Pastor, eu vou me casar. Esse dia uma menina falou comigo: pastor, eu estou esperando em busca de um homem perfeito. Falei: minha filha, se você achar ele, deixa ele em paz. Não vai estragar a vida, porque não existe ninguém perfeito. Todo ser humano, quando nasce, deveria vir no pé uma etiquetazinha com defeito. Então isso é utopia. Não. Você vai entrar num relacionamento, sim. Para quê? Para compartilhar a felicidade. Nós precisamos, entender isso, colocar isso no coração. Hoje você pode brincar, se divertir, certo? Ser feliz do jeito que você é. Aí, basta você gostar de você mesmo. Eu fico vendo que pessoas que não são felizes consigo mesmo jamais conseguirão ser felizes com um outro. Então, lute para você ser feliz. Feliz com Deus. Encontrar um Deus que pode te realizar, que pode só fazer você andar de cabeça erguida. Hoje eu ministro palestra para gente emocionalmente destruída. Não faça isso, não. Vocês querem arrumar alguém? Tá difícil arrumar homem? Não tá, não. Procura direitinho. Tem muita coisa ruim no mercado. É verdade. Mas tem muita coisa legal. O problema é que muitas meninas utilizam daquele versículo. Acho que está um pouquinho mais velha e diz: pastor, eu tenho que arrumar alguém. Como diz o versículo bíblico: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não faça isso. Pegue, examine direitinho. Olhe, o rapaz não quer trabalhar, seu pai às vezes dá a vida por você, deixa de comer para dar para você, deixa de vestir, e você faz o quê? Se apaixona por um cara que não tem onde cair morto. Ele é lindo. Lindo, beleza acaba. Tu acredita que eu já fui lindo? Beleza, hoje você está aí toda em pezinha, toda arrumadinha, tudo em pezinho. Não é verdade? Você acha que isso vai ser para sempre? Não! Daqui um dia, só questão de tempo. A lei da gravidade chega, filho. Ela dói, os dois vão estar para baixo, marcando 6,5. É assim que funciona, gente. Eu acho que o que precisa se ter é um pouco mais de bom humor. Levar a vida com Deus, os valores de Deus. Vamos resgatar. Na minha época de garoto, Ratinho, certo? A professora era a segunda mãe.
Se uma professora brigasse com a gente, nós reclamássemos, a mãe batia na gente, levava a gente de novo no colégio e a gente apanhava de novo. E entrava na sala e dizia para todos os alunos, para a professora, se ele fizer bagunça, pode resolver. Hoje filho não tem mais cheiro de mãe e de pai, hoje filho tem cheiro de creche. Infelizmente é isso que nós vemos. Estão querendo criar a lei da palmada. Nós chegamos aqui porque apanhamos. E glória a Deus por isso. É ou não é? Glória a Deus por isso, porque apanhamos. Estamos aí. Sou contra qualquer tipo de violência. Estou falando de espancamento, não. Mas a Bíblia diz que a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Daqui uns dias os médicos vão puxar a criança, o obstetra, e na hora que bater, hoje ela já nasce de olho aberto. Na minha época, levava 15 dias para abrir o olho. Hoje, quando o médico puxar, que for bater, a criança vai olhar. Sou menor. Vai bater? O médico vai dizer, não, você poderia chorar, por gentileza? Só estou querendo cumprir o protocolo. O vizinho falava pra gente, vou falar com o seu pai que você está fazendo algo de errado, nós tremíamos. Hoje, se o vizinho falar, eu vou falar com o seu pai, sabe o que a geração diz? Se você achar ele, fala com ele, que eu estou precisando falar com ele. Faz muito tempo que eu não encontro com meu pai. Hoje são esses valores que estão indo embora. São essas coisas, sabe? E infelizmente, os valores de Deus vão embora. O mundo, dizem que ele está evoluindo. Olhe para ele. O homem destruindo seu ecossistema. O homem cada vez mais longe de Deus. Em minhas palestras, o que eu mais procuro dizer: se aproxime de Deus. Procure Deus. Deus está esperando você, o procurá-lo. Busque o Senhor que você vai encontrar. É isso que eu digo. E aí seja feliz. As regras Ele vai ditar para você. Não sou eu nem pastor nenhum que vai ditar regra para vocês. Porque o que eu falo pode não ter muita valia para você. Mas certamente quando Deus falar ao seu coração, você irá obedecê-lo. Muito bem. Antônia está perguntando aqui. Estamos entre os assuntos mais comentados do Twitter hoje do Brasil. Vamos lá. Antônia, sair com um homem casado sem saber é pecado? Se ela estivesse saindo com esse homem, fazendo sexo, já seria errado. Se for casado, com certeza, é adultério. Hein? Se ela não sabe. Mas mesmo assim, mesmo ela não sabendo, ela está fazendo algo de errado. Muito bem. Gui Machado, é pecado casar com uma mulher que não é virgem? Não, lógico que não. De maneira nenhuma. Pode casar. Ainda bem, senão... Certo. Não é pecado, não. O que você falou? Pode dar sinal para mim? Não, falando sério. Fala. Quanto que vale o sexo no casamento? De porcentagem. Porcentagem. Falando sério. Quanto que é? O sexo é quanto no casamento? Eu diria que o sexo deve girar em torno aí de 50% a 60% do casamento. Então, mas daí o senhor falou que transar antes do casamento é pecado. Certo. Mas e se você transar antes do casamento, não é um teste para saber se você vai gostar para continuar com a pessoa? Mas preste atenção. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Deixa ele esclarecer, você cala a boca. Tem coisas que eu não posso negociar. Não são valores meus. Sim. São valores bíblicos. Certo? Se eu olhar para algo que a Bíblia me determina fazer, certo? E eu faço porque eu acho que é errado, certo? Eu poderia dizer, na minha cabeça, prove primeiro. Provaria um produto. O problema é que não é um produto, é um ser humano. É uma pessoa. O problema é que você pode correr o risco de eu provo aqui, eu provo ali, eu provo. E aí a gente está diante de uma frase aí absurda que seja eterna enquanto dure. O valor de Deus não dá para negociar. Tem muita coisa que eu gosto, mas eu não posso. Eu gosto, mas eu não posso. Gostar, eu posso. Se passar uma moça bonita perto da gente sem olhar meio mal intencionado, é pecado. Você pode educar os seus olhos. Você pode não acompanhar, você tá entendendo? Eu não posso impedir que pensamentos negativos visitem a minha mente, mas eu posso não alimentá-lo. Passou uma mulher na minha frente, eu sou pastor, meu irmão, mas uma mulher bonita passou, os hormônios. Eu não, os hormônios. Mas como é que você faz? Os hormônios. Eu olho e não acompanho. Eu falo, Senhor. Ave Maria. Eu sei que foi o Senhor que fez. Eu não vou alimentar, tio. Muito bem. Eu tenho, como disse ela, eu tenho livre-arbítrio. Ou eu alimento ou eu não alimento. Eu posso alimentar essa fera que está dentro de mim e aí já era, eu estou perdido. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou, senta aqui, vamos continuar. Vamos falar aqui do livro. Você tem esse livro aqui, Sexualidade se censura. Isso. Vencendo as diferenças dos casamentos.
Um casamento à prova de balas. Isso. Se o marido chega numa idade aí de 60, você sabe que o homem, depois de 50 e poucos anos, ele começa a perder. Depois dos 40, já começa a perder alguns hormônios com a mulher. A mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa. E o homem não está muito dando no recado. Como é que ele vai fazer? É só procurar um médico, fazer um exame, tomar um remédio. Hoje tem o Viagra, tem uma série de remédios. O problema é que as pessoas devem fazer um tratamento. 7 em cada 10 homens, segundo pesquisas já há um tempo, sofrem com problema de ereção e ejaculação precoce. Certo? Todos os dois problemas têm tratamento. Então não tem problema nenhum. O problema é que o homem tem dificuldade até de, depois dos 45, procurar um urologista. Certo? Então não tem problema, não é pecado um homem chegar para o médico, fazer um exame, está com a glicose alta, o colesterol alto, o triglicerídeo alto, o rendimento sexual está baixo, procura sob outro